tudo que acontece em uma cidade ou em uma nação tem tudo a ver com o espiritual. E por isso que 1º de maio, eu quero assim convocar todos vocês mesmo, todos aqui, crianças, jovens, adolescentes, homens, mulheres, que nós iremos orar pela cidade. Estou convidando outros amigos pastores também, que estarão comigo em oração. E vai acontecer às 3 horas da tarde, no dia 1º de maio, ali no estacionamento do estádio Lomanto Júnior. Nós não vamos levar trio, não vai ter louvor, nada disso. Vai estar lá um povo orando pela cidade. Eu acredito que isso é mais do que o suficiente para nos motivar a estar orando. Até porque oração nunca é confortável e nunca deveria ser confortável. Oração é uma guerra espiritual. E por isso eu quero convocar você. Eu queria que você priorizasse isso no dia 1º de maio, às 3 horas da tarde, no estádio Lomanto Júnior. Não importa se você não é pastor, se você não trabalha na igreja, mas se você é alguém que ama essa cidade e quer o bem dessa cidade, estou lhe convocando para esse tempo de oração. Nós teremos lá alguns focos de oração, propósitos e objetivos de oração, e estaremos orando ali de 3 horas até as 4 horas da tarde, e sei que o Senhor responderá. Muita coisa que aconteceu nessa cidade foi fruto de oração. Quem aqui é da cidade, está aí há muito tempo, sabe que Conquista sempre foi abençoada pelas orações. Mas a gente tem tido um grande desafio de unir os irmãos para que possam orar. Então, quando nós tivemos, por exemplo, o problema da barragem Água Fria 2, foi oração. Os suicídios que aconteciam no viaduto ali do bairro Guarani, foi oração. Depois tivemos um problema sério na Rio Bahia, que um carro pegou fogo e ficou 2, 3 dias parado aí. E nós fomos lá para Rio Bahia e oramos. E depois, no dia seguinte, tudo foi liberado. Porque tudo vai ser por causa da oração. Amém? Nós fizemos um ato profético no ano passado, próximo ao Cristo, que ali tem a fonte do rio Verruga, salvo engano, ali, um manancial. Nós fizemos um ato profético ali, porque entendemos que como as águas descem dali, correm pela cidade, nós profetizamos que essa cidade seria abençoada pela presença de Deus. Mas eu entendo que atos proféticos e orações, elas precisam ser constantes. A gente sempre está numa batalha espiritual. Então, nós iremos dia 1º de maio para mais uma oração sobre essa cidade, e eu te convidando para tal. Amém, meus irmãos? Aviso está dado, todos convocados para esse momento muito especial. E no dia 2 de maio, que é sábado, a gente quer fazer uma feira missionária aqui na igreja, para a gente levantar os recursos para o pagamento do terreno. Eu espero que você não tenha esquecido o pagamento do terreno da igreja. Seria 4 de abril, mas devido à mudança do loteamento, eles colocaram para 30 dias depois. Então, 5 de maio, precisam honrar o compromisso de 400 mil reais. Então, nós já temos os 300 mil reais. Você fala assim, glória a Deus, aleluia, amém. E nós precisamos levantar 100 mil reais até dia 5 de maio. Então, a gente vai fazer uma feira aqui, que eu vou contar com a ajuda de vocês, tanto fornecendo quanto comprando. Então, vai ter bazar, pode trazer salgados, brigadeiros, corte de cabelo, fazer unha, massagem, limpeza de pele, botox, aleluia. O que vocês puderem fazer aqui para nos ajudar a levantar o recurso, eu agradeço muito. Não pode ser 6 pessoas, 10 pessoas. A igreja tem que se envolver nesse projeto, amém? A gente tem que se envolver. Então, pode já trazer nas doações, o que você tiver de ideias para a gente levantar recursos. Vamos ter carro de som andando na rua, moto também de som, para avisando uma semana antes desse dia 2 de maio. Vai tudo acontecer aqui para a gente levantar. Qualquer recurso que entrar agora vai nos ajudar muito. Inclusive, eu ganhei umas bíblias de doação. E é uma bíblia capa dura. Olha, é só para realmente ajudar a gente a pagar o terreno. Nós temos só 19 bíblias, R$40 essa bíblia nós estamos passando. E você pode abençoar alguém, apenas R$40. No Pix, no dinheiro, uma vez no cartão. Está ali atrás, você pode adquirir, passar no Pix da igreja. Quiser abençoar a vida de alguém. Ou seja, tudo a gente está pegando agora para direcionar para o terreno da igreja. E tem um irmão Aroaldo que está aqui hoje, olá, aquele jovem ali, jovem muito parecido comigo, que nos fez uma doação também de uma cama, foi isso mesmo? Uma cama box, casal e uma solteiro, que a gente vai fazer um sorteio também para poder adquirir esses recursos. Gente, 100 mil reais para muita gente é nada, mas para a nossa realidade é muito dinheiro, 100 mil reais. Então a gente tem que levantar esse dinheiro o mais rápido possível, além de saber que vai ter irmão que vai falar assim, pastor, Deus me deu uma grande vitória, eu vim trazer 5 mil reais de dízimo, Deus me deu uma grande vitória. Quem está recebendo 10 mil reais de dízimo, 20 mil reais de dízimo, vai ser rápido,
A gente apaga logo em nome de Jesus. Diácono Ricardo, por favor. Glória a Deus. Obrigado. É isso. Abra sua Bíblia, por favor, em Êxodo, no capítulo de número 14, a partir do versículo 1. Êxodo, capítulo 14, a partir do versículo 1. Quero louvar a Deus aqui pela vida do irmão Domingos, né? Tem alguns irmãos que chegaram recentemente à igreja, não conhecem a história do irmão Domingos, e ele não tem a oratória de um pregador, mas tem um coração de um intercessor. É uma pessoa simples, e o testemunho dele é muito maravilhoso, porque ele foi atropelado por um caminhão, ficou meses em cima de uma cama. O pastor Josemir e a missionária Fernanda foram evangelizar nas ruas, encontra a família dele, e toda a casa dele se converte. Ele morava praticamente em um barraco, né, irmão Domingos? Hoje ele tem uma casa linda que Deus preparou, porque o evangelho muda a pessoa por dentro e muda também tudo por fora. E a irmã Neide, a sua esposa, trabalhava na intercessão da igreja também, foi acometida por um câncer. O Senhor a levou o ano passado. Eles trabalhavam na intercessão. E aqui o jeito simples dele orar é alguém que está orando com fé, pode ter certeza. Mas eu acho muito bonito que ele várias vezes diz: Senhor, eu libero a cura, eu libero a libertação. Ele poderia ter a dor porque a esposa precisou de uma cura e o câncer a levou, mas isso não matou a fé que ele tem no Senhor Jesus Cristo. Então toda vez que você vê uma pessoa talvez simples aqui falando, não julgue, mas pergunte qual é a história que essa pessoa tem com Deus, né? Qual é a história? E apesar de todas as limitações, ele está ali em pé. Chegou aqui cedo, desde umas 6h50, e está intercedendo pela igreja. Então, entender que a gente pode servir ao Senhor apesar das nossas dores, não é? Fica um exemplo para pessoas que estão aqui, que podem servir a igreja e não estão fazendo. Então fica esse exemplo para todos nós. Êxodo capítulo 14, a partir do versículo 1. Então falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os fechou ou os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou Senhor. E eles fizeram assim. Versículo 5 diz: sendo pois anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel, para que não nos sirva? Amém? Essa história que eu acredito que muitos cristãos conhecem, quando o povo de Israel sai da terra do Egito. E tem muita gente que imagina que talvez o fato de Moisés e Arão irem a Faraó, pedindo para que Faraó os deixasse ir, era porque eles estavam indo para a terra prometida. Mas na verdade o texto bíblico nos afirma que a petição deles tinha um objetivo: fazer uma festa para Deus no deserto. Isso mostra que quando o coração de Faraó se endurece, e é bom a gente entender aqui de forma teológica, que Deus não endurece o coração de Faraó para que ele seja um obstinado, mas Deus se aproveita da predisposição que Faraó tem, de ser um homem embrutecido, de um caráter duvidoso, uma pessoa que não firmava-se nas suas palavras por causa da sua ganância e da sua ambição, e por causa disso, com o coração predisposto ao endurecimento, Deus permite que o endurecimento do coração de Faraó seja o meio pelo qual o Senhor usará para prender o povo, para tratar o povo, a fim de que este mesmo povo buscasse a presença de Deus. Às vezes em ambientes de trabalho, ou em lugares, universidades, ou lugares de relações interpessoais, existem pessoas ali que parece que são um problema para você, um calo no sapato, mas às vezes Deus está usando aquela pessoa para poder nos tratar de alguma forma. Então entenda que a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é contra principados, potestades e dominadores desse mundo tenebroso. A verdade é que o povo de Israel sai, e sai a duras custas, porque o que fez Faraó liberar o povo foram 10 poderosas pragas, mas a última praga foi uma praga que tocou profundamente Faraó e todos os moradores do Egito, quando os filhos primogênitos morreram, inclusive aquele que ascenderia ao trono do Egito. Eles saem naqueles dias a pé.
Alguns estudiosos afirmam que a multidão que sai do Egito chegava-se a 3 milhões de pessoas. Existem outros estudiosos que dobram esse número, dizendo que poderia chegar a 6 milhões de pessoas. Eles saem do Egito, da fronteira do Egito, e eles chegam junto ao mar, na região de Piairote. Quando eles fazem um levantamento, à frente está o mar, à sua esquerda e à sua direita está o deserto. Atrás de si, eles recebem a notícia: Faraó está vindo com fúria para poder matá-los. De certa forma, eles estavam encurralados, eles estavam sitiados, eles estavam em um beco sem saída. E assim como o povo do Egito, talvez, em alguns momentos da nossa vida, nós nos sentimos encurralados por pessoas e por situações. Talvez nos encontramos em situações da nossa vida que já perdemos tanto, que quando chegamos numa situação como essa, a gente pergunta-se: vale a pena ainda tentar? Será que vou perder mais? Será que vai ser mais um fracasso? Será que vai ser mais uma decepção? Será que Deus me abandonou? Será que morrer não é melhor do que ter que enfrentar essa situação mais uma vez? Assim está o povo do Egito. E assim como aconteceu com Moisés e o povo, pode acontecer conosco também. Situações em que nós olhamos e dizemos: não estou encontrando uma solução. E eu pergunto, você talvez que está aqui, ou que está assistindo pelo canal do YouTube, já passou por alguma situação que você se sentiu encurralado, sem ter nenhum tipo de solução para o problema, e pior, em um beco sem saída? Mas olhando para esse texto, nós entendemos que existe um Deus que, mesmo quando estamos encurralados ou em situações que parecem um beco sem saída, Deus é poderoso para abrir um caminho no meio do mar e trazer o livramento que o seu povo precisa. Virar as costas não será a solução, fazer com que o problema não existisse não será a solução, viver a vida como se Deus te criou só para sofrer, essa não é a solução. A solução é confiar de que Deus pode trazer a solução para este problema, tendo em vista que aquilo que é impossível para você nunca será impossível para Deus. Lembra que as impossibilidades só estão no campo humano, mas nada disso pode impossibilitar Deus de agir na nossa história. Eu sei que de repente, quando nós nos colocamos em situações como essa, a gente pode até perguntar: por que Deus permitiu que eu entrasse em um beco sem saída? E às vezes podem ser consequências de escolhas erradas, mas também pode ser permissão de Deus na nossa história. E por que então o beco sem saída acontece? Às vezes o próprio Deus nos leva a uma situação de ficarmos encurralados. Perceba que do versículo 1 ao versículo 4, Deus permitiu que Faraó tivesse seu coração endurecido, e depois que Faraó fosse contra este povo. Deus os levou àquele lugar, Deus permitiu que eles entrassem naquela situação, porque em tudo isso existe um propósito de Deus. C.S. Lewis, um pensador cristão, que escreveu uma saga, um livro que depois o Walt Disney transformou e colocou muita magia, mas o nome da saga desse livro era justamente o livro das Crônicas de Nárnia. E esse C.S. Lewis, um pensador cristão, disse que a única forma de Deus nos atrair é quando Ele nos leva a períodos de provações. Ele diz que as provações são o megafone de Deus, a forma de Deus ainda ter o nosso coração. Parece que na vida do crente, quando a coisa está muito boa, ele acaba relaxando-se, ele acaba se distraindo e acaba muitas vezes virando as costas para Deus. Mas quando esse crente, ele passa por um período de dificuldades, ou através de becos sem saída, ele sabe que a única solução para ele é voltar a clamar na presença de Deus. Isaías 55:6 diz: buscai enquanto se pode achar, e invocai enquanto está perto. Enquanto você está clamando, Deus está ouvindo, e enquanto você está clamando, Deus está agindo e Deus está trabalhando. Essa história não vai terminar assim. Deus é poderoso para abrir um caminho no meio do mar e te dar a solução e a palavra de direção que você precisa para resolver essa situação.
Eu espero, creio e declaro que no nome de Jesus você não vai morrer nessa situação. Deus vai criar uma situação favorável para aquele que obedece a Deus, a fim de viver um milagre e a vitória que o Senhor tem para a sua vida. Às vezes Deus nos leva a situações como essa, e existem vários motivos pelos quais o Senhor permite nos levar a situações como essas. Mas talvez um dos motivos é que a gente vai ter testemunho para contar. É que a gente vai dizer: eu tive uma experiência com Deus que foi poderosa, e só Deus poderia fazer o que Ele fez. Só Deus poderia fazer. Deus, Ele tem as suas formas de trabalhar e nos levar a um beco sem saída da nossa história. Quando Moisés está diante daquele mar, ele sabe que só o Senhor poderia realizar aquilo. Agora que coisa interessante, olha o versículo 13, quem trouxe Bíblia ou está com o celular, Êxodo capítulo 14, versículo 13. Olha o que o texto diz. Ele disse: Moisés, porém, disse ao povo: não tem mais, estais quieto e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. Em outras palavras, Moisés estava dizendo: é luta agora, é angústia agora, está tendo dificuldade agora, mas será a última vez que esse problema vai se levantar contra nós. É a última vez que vocês vão ver Faraó vindo contra nós. Eu quero liberar essa palavra, que essa angústia não vai se levantar por uma segunda vez. Tem gente do outro lado aqui que está recebendo em nome de Jesus também, desse lado de cá. Eu quero declarar em nome de Jesus que esta prova não vai se levantar uma segunda vez. Se levantou para cair, para ser resolvido, mas é a última vez que você verá, porque à sua frente há um Deus todo-poderoso que está abrindo o caminho no meio do mar, e essa vitória será declarada a um Deus que é poderoso. Quero declarar que nas próximas semanas você não estava vendo nada, mas Deus vai abrir a tua visão espiritual. Ele vai trazer a solução, seja em sonhos, seja em visão. Vai usar um profeta, vai usar alguém, e ele vai dizer: aqui está o comando, aqui está a direção, aqui está a palavra da solução. E quando você obedecer a essa voz, o milagre vai acontecer. Amém. Eu acho interessante é que Deus sempre vai falar conosco quando estamos em um beco sem saída. Eu estive numa palestra do Augusto Cury. Alguém conhece aqui Augusto Cury, gente? Já leu livros do Augusto Cury? Bem, você sabe por que Augusto Cury se converteu, não precisa falar sobre isso, mas ele fala sobre as janelas da alma. Ele diz, por ser psiquiatra, ele fala que nós fomos programados para sempre nos lembrar de coisas traumáticas. Uma pessoa que sofreu um acidente, esse trauma sempre estará na sua mente. Uma pessoa que sofreu uma tragédia muito grande, isso sempre fará lembrança até a sua morte. Porque nós sempre somos programados para a autodefesa, sempre somos programados para problemas traumáticos. Mas quando nós estamos vivendo um momento traumático, um momento trágico, as janelas da alma que podem trazer solução se fecham. Porque, olhe para mim e entenda isso. Você pode receber 9 palavras de motivação, você pode receber 9 palavras que vão te abençoar, mas se tiver uma que é contrária, é muito capaz de que a gente dê mais crédito a uma palavra contrária, a uma palavra pessimista, do que 9 palavras que o Senhor liberou sobre a nossa vida. Isso quer dizer que quando estamos em um beco sem saída, é muito provável que a gente feche os nossos ouvidos para quando Deus está falando. Mas é justamente nesta hora, alguém está entendendo essa palavra em nome de Jesus? É justamente nesta hora que nós precisamos estar atentos àquilo que o Senhor estará falando, mesmo quando tudo estiver lutando e conspirando contra nós. No meio do caos, pega essa palavra, Deus vai direcionar uma palavra. No meio da tragédia, há uma palavra de Deus que vai sussurrar no meio do caminho. Lembre que Elias, ele estava na caverna, veio fogo, Deus não estava no fogo. Veio um vento tempestuoso, Deus não estava no vento. Veio tempestade, Deus também não estava. Mas Deus aparece no meio de uma brisa suave. Às vezes no meio do caos, no meio de tantos barulhos, a gente deixa de ouvir a voz de Deus. Mas de repente Deus vai falar contigo, e esteja atento
atento quando Deus falar, porque será o comando que Ele te dará para que você saia desse beco sem saída, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem gente que vem para a igreja e não presta atenção na palavra. Tem gente que senta aí e fica conversando. Aqui tem gente assim que fica conversando na hora do culto, que fica entrando em celular, passando rios de Instagram, e às vezes Deus está dando a palavra para mudar a vida da pessoa, a semana da pessoa, a família da pessoa, mas a pessoa está distraída com outras coisas. Quando você coloca o teu pé dentro da casa de Deus, não se distraia, porque uma palavra vai desatar toda a tua história em nome do Senhor Jesus Cristo, e Ele vai tirar você desse encurralamento e vai te dar a direção que você precisa em nome do Senhor Jesus Cristo. A primeira verdade, eu tenho que adiantar, Deus nos leva muitas vezes a um beco sem saída. Mas se você está aqui hoje, é porque você já passou por essa fase e Deus tirou de lá. E se você está passando por ela ainda, tenha certeza, ainda tem uma nova história de Deus para você. Ainda existem outros níveis que o Senhor te levará. Isso tudo vai ser testemunho que você vai contar para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Em nome de Jesus. O beco sem saída é o lugar que Deus também nos prova. É que Deus pesa o nosso coração. Olha o versículo, Êxodo 14, 14 e 15. Êxodo 14, 14 e 15. O Senhor pelejará por vós e vós os calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Às vezes nós estamos orando, mas não estamos agindo. Estamos fazendo campanha de oração, mas não saímos do lugar. Irmãos, eu vou te falar uma coisa: não adianta você orar e não dar uma resposta à oração, e não responder à oração, e não agir por meio da oração. Você tem que orar, mas tem que agir. A própria morfologia da palavra oração já diz orar e ação. Tem que ter oração, mas tem que ter uma ação. Deus poderia abrir o mar? Sim ou não? Deus tem poder para abrir o mar? Tem. E de fato foi Deus que abriu o mar, mas precisou de uma parceria de Moisés. Ele disse: Moisés, o cajado está em tuas mãos, toca nesse mar, diga ao povo para marchar. E diz que quando ele toca no mar e o povo vai marchando, na proporção que o povo vai marchando, o mar vai se abrindo. Talvez o mar não se abriu ainda, é porque você está toda dizendo: oh Deus, faz alguma coisa, Deus, manda um anjo. E diz, aí Deus está dizendo: eu não vou mandar anjo não, o anjo é você. Ah, Deus toca a vida do irmão para que o irmão abra o mar. E Deus diz: não, é na tua mão que já está a chave para o mar se abrir. E você está esperando alguém se posicionar, quando Deus está dizendo: é você que se posiciona diante do mar. E às vezes não está acontecendo, e a gente está terceirizando problemas. Não, é porque o problema é o meu irmão, o problema é o meu patrão, é a minha esposa, é o bairro que eu estou, é o salário que eu ganho. E na verdade Deus quer agir de tal forma, mas você precisa ter um posicionamento. Deus está provando para ver qual é a sua atitude diante das provações e privações da vida. Mas olha o que ele fez, ele vai clamar. Eu penso que Deus olhou e disse: Moisés, para de orar, Moisés, porque clamas a mim. Diga para esse povo marchar, diga para esse povo agir, porque não adianta fazer campanha de oração e levantar da campanha de oração e não procurar solução para o seu problema. Então hoje, em nome de Jesus, você já orou, já jejuou, já consagrou, mas sai daqui dizendo: eu vou começar a agir, eu vou começar a procurar uma solução. E quando você começar a marchar em direção ao problema, esse mar se abrirá para a glória do nome do Senhor Jesus. Então Deus diz: manda esse povo marchar, manda esse povo ir à frente. Talvez a solução que você está precisando está na sua própria vida. Talvez o comando que você precisa está no seu posicionamento de fé. E eu pergunto: qual é o mar que está entre você e a bênção que Deus tem para a sua vida? É aquele boleto? Todo mundo tem. É o cheque que vai cair na próxima semana? Tem muita gente também. É um problema com o filho? É no casamento? São questões emocionais, espirituais? E eu te digo, Deus pode resolver cada uma delas de forma especial. Mas Deus está dizendo: posicione-se, vá adiante. E eu acho uma coisa interessante, eu não sei vocês, mas pense de forma lógica, só lógica. Era mais fácil Moisés voltar para trás? Não era. Por que não era, pastor? Porque Faraó está lá atrás, doidinho para matar ele.
Seria mais fácil ir para a direita ou ir para a esquerda? Deserto do Negueb. Eles iriam andar, até que morreriam no deserto. O mais difícil era atravessar o mar, mas se tornou mais fácil porque Deus disse: diga ao povo de Israel que marche. Talvez Deus está te dando comandos para você, que Deus já te deu a palavra, mas você está querendo, como é que eu vou falar? Conceituar a palavra que Deus te deu. Ah, Deus, mas está fácil demais. Quer dizer que eu toco no mar e o mar se abre? Meu filho, não vai para trás não, que ele mata, o deserto vai te matar. É só tocar no mar. Mas o que eu faça isso mesmo? Não é coisa difícil não. E aí Deus está te dando comando que você está dizendo que é difícil, mas Deus já te deu a palavra. Então, se é difícil para você, mas se Deus já te deu a palavra, então por que você não fez ainda? Por que você ainda não se posicionou? Por que você não deu um passo de fé? Se Deus já te deu a palavra para que você caminhe em direção à vitória que Ele tem para a sua vida. Então, de forma lógica, o mais difícil se tornou fácil. Mas o problema é que a nossa falta de fé impede a ação de Deus na nossa vida. E tem gente aqui que não galgou outros patamares porque ficou com medo, apesar de carregar uma palavra de Deus. O que Deus tem para fazer nessa situação já está na sua vida e já está nas suas mãos. E eu quero declarar: esse mar vai se abrir nessa semana e nesse mês, em nome de Jesus. Para mim, o meu mar custa 100 mil reais, mas eu estou declarando que esse mar se abrirá nas próximas semanas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Talvez o seu mar não tenha número, mas tenha nome. Talvez o seu mar não tenha número, não tenha nome, mas tenha data. Eu não sei o mar que você está enfrentando, mas eu sei que o Deus que você serve está dizendo: marche, haja, ore, vá em frente, porque eu já te dei a palavra para romper esse mar e viver o extraordinário da parte de Deus. Alguém recebe essa palavra em nome de Jesus? Esse mar vai ser o caminho que Deus vai abrir para você chegar do outro lado, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Porque talvez você vê esse irmão do lado e está achando que esse irmão não passa por problemas. É verdade, né? Fica pensando, talvez está enfrentando mais problemas do que você, mas entendeu que existe um Deus que pode fazer o milagre. Amém? Alguém está aqui em nome de Jesus? A terceira verdade é que um beco sem saída é o lugar que às vezes nós falhamos com Deus. Lembra que eu disse? Deus deu uma palavra, mas o medo estava impedindo esse povo viver o milagre. Irmãos, não tenha medo quando Deus te der uma palavra. Não recue. E nós estamos vivendo um momento muito difícil na economia desse país. Eu estava assistindo o jornal de pela manhã. Só assisto esse jornal pela manhã uns 30 minutos só, porque depois só é morte, tragédia, sequestro, uma confusão. Mas hoje pela manhã já soube que a dívida interna do país está chegando aos 100% do PIB do país. Isso quer dizer que o lucro que o país teve já está tudo comprometido com dívida. Com isso a inflação cresce, os produtos encarecem. Aí vem um problema que está acontecendo no Irã em relação ao petróleo, que é logicamente um catalisador que muda toda a economia, e de repente nós nos vemos em situações muito difíceis. Mas quero lembrar vocês que a nossa vida é comandada por Deus. A sala que governa a igreja e a sala que governa a sua vida não está em Brasília. A sala que governa a igreja e governa a sua vida está nos céus. Ele está sentado no alto e sublime trono. Ele é quem governa todas as coisas. No meio da crise, Deus vai levantar gente que vai prosperar do meio do nada. No meio da crise, Faraó não vai matar o povo de Deus. Pelo contrário, o povo de Israel saiu com riquezas, porque Faraó teve que entregar riquezas nas suas mãos. Então, se você crê nisso, eu não sei porque a gente fala essas coisas, tem gente que não crê, né? Mas eu quero declarar que você vai acessar as riquezas encobertas e tesouros escondidos para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Mas não fale com Deus, não fale. Por quê, pastor? Olha o versículo. Oh Deus, tem misericórdia desse povo. Olha o versículo 11 e 12. Êxodo 14, 11 e 12. Aqui não tem gente assim não. E disseram a Moisés: não tinha cemitério no Egito para nos tirar de lá, para que a gente morra no deserto? Por que nos fizeste isto, nos tirando do Egito? Não é esta a palavra que te falamos do Egito? Deixa-nos que sirvamos aos egípcios,
O povo estava reclamando de Deus. A murmuração é fruto de um coração ingrato. A murmuração anula a bênção de Deus. Eles estão reclamando. Tem gente que não viu a solução e está reclamando. Não vou para a igreja mais, eu vou esquecer Deus, vou voltar para o mundo. Deus não te chamou para voltar para o Egito. Não fale com Deus mais. Não brinque com Deus achando que Deus é seu coleguinha. Lembra que Deus está acima de todas as coisas. Ele não deve satisfação de nada do que Ele faz. O que a gente tem que fazer é confiar de que Ele vai agir no meio de toda essa situação para a glória de Deus. Então, com todo carinho, eu digo para o irmão: não murmure não, meu irmão, em nome de Jesus. Diga assim para ele: adore, 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 adore. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, só Ele abriu o mar. Não. Se atrás vem Faraó, Deus vai te, e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este nome, ele tem poder. É isso. Se nas águas tu passares, não vão te afogar. Vamos! E no nome do Senhor um hino de vitória. Do outro lado você vai cantar o hino da vitória, em nome do Senhor Jesus. E minha última parte: quando estamos em um beco sem saída, Deus nos ajuda. Haverá solução para toda essa situação. Haverá livramento para tudo que você está passando, em nome de Jesus. E às vezes eu creio que Deus permite que a gente faça isso para Deus tratar o nosso coração, irmãos. Sabia? Às vezes Deus tem que quebrar um orgulho, uma ambição, uma ganância, uma vaidade no nosso coração. Às vezes Deus permite essas coisas para Deus nos tratar. Existe muita gente orgulhosa, vaidosa, arrogante, ambiciosa, gananciosa com tantas coisas, sabendo que essa vida passa tão rápido, gente. Olha, é tanta besteira que as pessoas perdem tempo com intrigas, com conversas tolas. E às vezes Deus permite essas coisas para tratar o nosso coração, para saber o quanto o nosso coração pertence a Ele mesmo ou não. E aí eu vou te dar uma palavra: não adianta só vir para um culto se você não estiver com o coração aberto. Não adianta você ir para um encontro com Deus se você não entrar ali dizendo: eu estou aqui por causa de Jesus. Porque se você sai da igreja por causa de pessoas, e eu ouvi uma frase do irmão, não vou citar o irmão, mas ele está aqui. Ele diz: eu não estou lá por causa do pastor George, eu não estou lá por causa da pastora Eliana, eu não estou lá por causa do pastor Zemi, eu estou lá por causa de Jesus naquela igreja. Quando as pessoas entendem isso, irmãos, a pessoa está dizendo que ela tem maturidade espiritual. Porque se você olhar para o lado, pode olhar, e quer ver, olha no espelho, vai encontrar uma pessoa falha lá no espelho. Todos nós somos falhos. Alguém está aqui em nome de Jesus? Então às vezes Deus vai tratar o nosso coração. Porque se você entra numa igreja e dizer: ah, essa igreja é perfeita, sai dela. Porque se ela for perfeita, tu vai criar problema lá, como diz o pastor José Gonçalves. Não tem igreja perfeita. Alguém está comigo em nome de Jesus? Não tem. Lugar de trabalho não é perfeito, escola não é perfeita, família não é perfeita. Tem dia que você briga com teu marido querendo matar ele. Dorme com ele quer matar ele. Tem uns que quer matar a mulher. Não é perfeito. É verdade. Tem pai que briga com filho, filho que briga com pai, porque não são perfeitos. Mas quando nós colocamos o nosso coração no Senhor e dizendo: eu não estou lá para ver imperfeições de pessoas, mas eu estou lá por causa de Jesus, que é perfeito, a gente vive uma vida cristã tranquila. Porque um dia, e eu vou dizer uma coisa: talvez as pessoas não estão prontas para nossas falhas, né, irmão Rony, Ariadne, Tassi? As pessoas não estão prontas para nossas falhas. Talvez as pessoas estão procurando super-heróis.
E às vezes Deus vai tratar o nosso coração diante de muitas dificuldades. Mas aí é que Deus pesa o seu coração. Então se você acha que alguém falhou contigo, sabe o que você tem que fazer? Procure a pessoa. Não fique falando mal da pessoa nos cantos para outras pessoas. Procure, é Deus tratando o nosso coração. E eu sei que muitas vezes Deus vai permitir que tribulações venham para a nossa vida, para Ele nos quebrar a tal ponto que nós somente dependemos da sua glória e dependemos apenas da sua presença. Então aqui Deus estava ajudando. E como é que Deus estava ajudando, pastor? Deus enviou uma coluna de fogo, Deus enviou uma coluna de nuvem, Deus, Ele quebrou as rodas dos carros de Faraó, Deus abriu o mar vermelho, Deus fez com que no meio do povo havia luz, e no meio dos egípcios havia trevas. Deus fez todo um trabalho para que eles atravessassem o mar. E sabe o que eu acho interessante? É que Deus disse: eu serei glorificado em Faraó. Ele está dizendo: nessa luta eu serei glorificado, porque não é o seu mérito, não foi a sua força, não foi a sua experiência, não é porque você é bom demais, é porque Ele é Deus na nossa vida. Então quando tudo de bom acontecer, não diga: foi meu mérito, é porque eu sou forte, eu sou bom demais. Como diz: eu sou o cara. Não, você não é cara nenhum, é porque o Espírito Santo de Deus que está na tua vida é que deu forças, te deu graça, sabedoria, entendimento. E se eu fosse você, eu levantaria a mão direita para dar glória a Deus para o Espírito Santo esta noite, porque é por causa dele que nós estamos de pé. Amém. Alguém está aqui em nome de Jesus comigo? Então você não é o cara, nem a cara, é porque Deus é na sua vida. Deus é na sua vida. Se não fosse a mão de Deus, eu queria saber cantar umas músicas aqui que eu já ia puxar outra, mas não posso não. O meu negócio é só Cassiane mesmo, e tá bom demais. Mas dizer para vocês que é o Senhor. Então Deus está entrando nessa guerra. É o Senhor que vai pelejar essa guerra. Alguns dias atrás eu estava falando: Deus, essa peleja não é minha, Senhor, essa peleja é sua. E quando a gente pega, irmãos, oh meu Deus, eu não sei para que essa palavra, mas quando você pega e diz assim: Deus está na tua mão, irmão, se botou na mão dele, não tira mais não. Por favor, eu não sou de fazer isso não, mas diga para 3 pessoas: se você colocar na mão de Deus, não tira mais não. Fala para ela, para ele: se você colocar nas mãos de Deus, não tira mais não. Por favor. Oh meu Deus. É quem está assim: Deus, está na tua mão. Aí parece que Deus esqueceu de resolver. Oh Deus, só essa semana, deixa eu pegar de novo para resolver. E aí eu aprendi uma frase com o doutor e pastor Martin Luther King. Ele diz: tudo que eu tinha nas minhas mãos eu perdi, mas tudo que eu coloquei nas mãos de Deus, eu ainda as tenho. Porque, irmão, pensa comigo, o diabo quando se levanta contra você, você ora a Deus e Deus opera o milagre. Mas se for Deus que quer te tratar, quem poderá te livrar? Como de Chapolin Colorado, quem poderá nos salvar? Então se está nas mãos de Deus, está nas mãos da pessoa mais poderosa que existe. Pega a tua família e diz: está na mão de Deus. Meu casamento está na mão de Deus. As minhas finanças, minha empresa estão nas mãos de Deus. A minha vida emocional está na mão de Deus. Se está na mão de Deus, é melhor do que estar no Banco Central, é melhor do que estar no Banco da Inglaterra, nos bancos de Manhattan. Se está na mão de Deus, é melhor do que estar em qualquer outro lugar que tenha todo tipo de sistema de segurança. Nas mãos de Deus ninguém tira, irmão. E eu quero profetizar que esse mar vai se abrir sim. Você vai cantar o hino da vitória. Eu vou dizer: prepara o suco de laranja, compra os salgados, oh glória a Deus, pega um bolo confeitado e prepara uma festa de celebração, porque você vai atravessar este mar, vai celebrar, vai cantar o hino da vitória. Não olha para mim com essa cara fechada não, põe um sorriso no rosto, em nome de Jesus, porque Deus vai te ajudar no meio dessas tribulações. E comece a glorificar, comece a adorar. Em nome de Jesus, comece a glorificar, comece a adorar. Pastor, como é que eu preparo o ambiente? Faça como Miriam: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eu acho muito bonito quando ela diz: Ele é o Senhor que colocou Faraó e os seus soldados diante do mar vermelho. Quando o último homem passou, quando a última pessoa atravessou o mar vermelho, Deus disse: Moisés, toca de volta ao mar. E quando ele tocou no mar, as águas se fecharam, mataram o Faraó e os seus soldados. E até hoje em Israel eles cantam essa música: Deus matou o Faraó e os seus soldados pelas águas do mar vermelho, porque Deus soprou sobre o mar e ele operou o milagre. E Miriam, com 90 anos de idade, do outro lado cantou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eu quero declarar: haverá um novo hino de vitória, um cântico de vitória em nome de Jesus. Eu quero que você fique de pé em nome de Jesus.
Nós vamos entrar sexta-feira, sábado, domingo, preparando um ambiente de adoração, porque nesse beco sem saída haverá uma saída. O inimigo não vai mais te encurralar, você não será mais sitiado. Talvez você está debaixo de pressões, sem saber o que fazer. Oh, Espírito Santo, eu lhe peço, Deus. Tem gente aqui que você tomar precisando de uma solução, Deus. Fale com esse irmão, com essa irmã. Não deixe esse irmão sofrendo, Deus. Não deixe minha irmã sofrendo. Não deixe essa família sofrendo. Traga a solução, Deus. Dá a direção, dá o comando, meu Deus. Faraó ele vai ver o povo de Israel passando pelo mar, mas ele não vai conseguir tocar nenhum dos pequeninos do Senhor. O espírito de Faraó não vai tocar na tua casa. O espírito de Faraó não vai trazer morte entre os seus. Toda ameaça, diz Deus, está sendo quebrada agora em nome do Senhor Jesus. Tudo que se levantou contra você está sendo quebrado agora em nome de Jesus. Nós vamos adorar, preparando o ambiente para a ação do Espírito Santo. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel, olha aí, irmãos, caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé. Só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar. olha aí, e você vai entoar. Você vai entoar o hino da vitória. Vamos, Senap! Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele vai te ver. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se nas águas tu passares, não vão te apagar. Faça como Israel que o mar atravessou, e o nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado canto, quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé. Só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Convidando os anjos pra contigo lutar. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Com muito louvor, 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 com muito louvor. A gente precisa
Deus está falando. Vão louvando enquanto o louvor está acontecendo. Pode ir, fica à vontade. Se tem alguém que deseja entregar sua vida a Jesus, eu estou franqueando a oportunidade. No meio do louvor e da adoração, se você quer entregar sua vida a Jesus, vem aqui agora em nome de Jesus. Basta somente esperar. O Senhor está lhe chamando. O que Deus irá fazer. Ó que música linda. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, Simplesmente louve. simplesmente louve. Tá chorando, Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Deus sai na frente, abrindo os caminhos, Ele está quebrando as correntes. tirando os espinhos, ordena os anjos Vai virar pra contigo fugida. lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite até dia. pega suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Se tem alguém que deseja tomar essa decisão com Jesus, eu estou lhe convidando agora. Talvez você esteja em um beco sem saída, e a tua única solução é Cristo. Eu estou lhe convidando. Eu preciso terminar o culto agora, mas a oportunidade está franqueada a você. Alguns irmãos que estão orando. Se você está aí, pode vir à frente, alguém traga a pessoa à frente. Vamos apresentar o Senhor. Se você está aí, dá um sinal com sua mão em nome de Jesus. Eu tenho certeza que tem pessoas para Cristo essa noite. Amém. Ele é sobrinho, ele veio com quem? Não, eu falei com ele, só estou tentando lembrar com quem foi que eu falei. Ele falou assim: meu sobrinho aqui, quem foi, meu Deus? Desse lado de cá. Ah, tá. Veio ali com o tio João e de coisa Claudinei, irmão, e a de coisa Alzimar. Tem mais alguém que quer tomar as decisões com Cristo? Hoje é seu dia. Deus te trouxe até aqui para isso. Tem mais alguém em nome de Jesus? Não fique. Deus está falando contigo mesmo, né? Não fica olhando para o lado, não. É você mesmo que Deus está falando. Quem será, fulano? É você mesmo. Não é ninguém do lado, não. É para você mesmo. Ok. Esperei demais. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Vamos orar pela vida dele. É parente seu também. É seu primo. A glória a Deus. Quando eles estavam cantando Cassiane, moço, veio um flashback. 17 anos de idade, eu cantava Cassiane, gente. Com essas músicas tudo desse aí. Eu tive agora em Alphaville, eu falei: Eliana, a gente podia ir lá na AD Alfa, né? Que é do pastor Jarinho e Cassiane. Eu falei: a gente podia ir lá, mas não teve tempo. Mas está na minha lista para trazer ela para a Marcha para Jesus desse ano, se Deus quiser. Para só os crentes pentecostais estarem lá cantando Cassiane, em nome de Jesus. Hoje foi um culto, Deus é amor aqui, hein, irmão? Culto Assembleia de Deus, aleluia, coisa boa demais, graças a Deus. Davi, vou te dar honra de orar por ele. Você vai chorar? Você é o profeta chorão. Qual é o seu nome? Vinícius. Vinícius, quero que você repita comigo o seguinte: diga assim: eu entrego a minha vida
ao Senhor Jesus Cristo. Eu confesso os meus pecados e diga: a partir de agora, eu revogo qualquer legalidade que eu tenha dado ao inimigo. Eu digo assim: a partir de hoje, a minha vida pertence ao Senhor Jesus. Senhor, nós apresentamos Vinícius ao Senhor. Ele foi gerado para a tua glória e para o teu louvor. Apesar de jovem, ele sabe, ele entende que ele precisa de ti, como qualquer um de nós precisa. E eu clamo ao Senhor agora pela vida dele, e que o Senhor sustente ele na caminhada do Senhor. Eu sei que para um jovem nesses dias é muito difícil seguir uma vida cristã, mas o jovem que teme a Deus, esse será louvado. O jovem que teme ao Senhor, o Senhor disse: vocês já vencestes os malignos, jovens, sois fortes. A Bíblia diz que vocês são fortes. Então eu declaro que você é forte em Cristo Jesus, é forte na presença de Deus. Os outros que não trouxeram celular, cadê o celular, gente, em nome de Jesus? Me ajuda aí, os que trouxeram celular. Eu vou comprar umas lanternas agora aqui na igreja, deixar 200 lanternas agora. Aquelas lanterninhas. Me ajuda, gente. Por favor. É Vinícius, né? Falei certo. Olha aí atrás, o pessoal vai celebrar contigo agora com muita alegria. Valeu. Roninho está com a gente aqui hoje, bom te receber. A mãe da irmã Carol está ali, eu até falei assim, né? É jovem demais, olha lá, pastora Eliana, a mãe de Carol. Eu falei só as irmãs ali que chegaram ali, estão com a gente, graças a Deus. Eu esqueci o nome dele aí, que está do lado de Andressa. Esqueci seu nome, irmão, desculpa. Me lembra aí, Andressa, por favor. João tá bom, né? João, seja bem-vindo, João. Tarualdo aí, tem um rapaz aí próximo também. Seja bem-vindo, minha amiga, todos vocês. A gente sempre está recebendo novas pessoas. Estou vendo Emanuel aqui também. Valeu, comandante. Bom te ver, viu? Graças a Deus. Que Deus continue nos abençoando. O casal que está ali também atrás. Deus abençoe vocês. Obrigado por estarem aqui. Domingo agora nós teremos culto pela manhã. Confirma aí, diaconisa Claudineia. Tem culto pela manhã agora, gente, os líderes? Eu confesso que eu estou esquecido. Tem pela manhã, não tem? Então tem culto pela manhã à noite. Pela manhã às 9h30 e à noite às 18h30. E sábado tem culto para jovens e adolescentes. 28 anos de idade. Ó, irmão Carlos, irmão Valéria. Vou estar aqui com certeza. 28 anos servindo a Jesus. Graças a Deus. Ó, a irmã Cris ali, a Cris vai estar aqui também. Só coisa de jovens. Graças a Deus. Pastora Lene com a gente colado, os meninos aí também, os meninos abençoados. Pastora Lene também com a gente hoje. Que bom receber todos vocês. A minha oração é que o Senhor nos dê uma semana abençoada. Viemos para essa quinta-feira e recebemos uma palavra poderosa de Deus. E saber que Deus vai abrir um caminho no meio do mar. Pode ligar as lâmpadas, por favor. Que Deus abençoe sua vida. Você que está assistindo pelo canal do YouTube, seja também abençoado com essa mesma unção e essa mesma porção. E que a boa mão do Senhor esteja contigo em todo o tempo. Que Deus nos abençoe. Declaro a bênção apostólica, que a mão poderosa do Senhor esteja sobre tua vida, o sangue remidor de Cristo sobre ti, e que o Espírito de Deus esteja em teu espírito, e todos digam amém e amém. Pode ligar as lâmpadas, por favor. E a cantina está funcionando. Irmão, passe na cantina, coxinha gourmet, não engorda, te deixa mais bonito quando você passa na cantina da Vitória. As lâmpadas, gente. Empresários, empreendedores, a oração, empresários, empreendedores. Quem não ceou domingo, quem não ceou e quer cear, eu vou te dar ceia agora. Irmã Daniela, Tiago, quem não ceou domingo, eu vou dar ceia agora para vocês. Por favor, quem não ceou, vou dar ceia agora. Estou aguardando vocês aqui.